Bora, bora. E aí, Oiê. preparada para o batalhão de perguntas que virá? Eu não, nunca tô preparada, tu sabe disso? Então, boa tarde a todos que estão chegando. Hoje nós estamos mais uma vez aqui com Elisângela Bortoloso, psicoterapeuta reencarnacionista. Olha, ia falar Heineken, não sei porquê, nem tomo cerveja, Cerveja. Já tá aqui pensando no final de semana, é? que eu nem Oi, bebo. gente, bem-vindo todos e todas, como diz um amigo meu muito querido. Tudo bem? Também tem muita experiência para trocar com a gente aí. Minha mestre Reiki também, né? Então, tem todo um catatal de títulos aí que eu não vou ficar citando aqui, senão a gente leva meia hora só nisso. Ai, exagerado. Hilton sendo Hilton, né? Mas é uma grande colega também, porque a gente faz um trabalho junto já há algum tempo e é um trabalho que Verdade. traz bastante resultados, porque a gente une as técnicas que a gente tem e une os conhecimentos e une as forças e daí tudo vai funcionando. É isso aí. Não sei se Eu pela tive o sorte. prazer nesta vida de reencontrar o Hilton na caminhada aí. Não sei se funciona pela sorte ou porque a gente entende alguma coisa. Não sei. Às Funciona. vezes a gente pega meio no tranco, mas as coisas dão certo, graças a Deus. Porque essas coisas de vidas passadas e de regressão é um tema que sempre traz muita curiosidade. Eu percebo porque toda vez que eu anuncio que a live é relacionada a vidas passadas e regressão, enfim, as pessoas parecem que se movimentam. Então a gente vê que, embora os diversos tipos de terapias que tem aí, graças a Deus, esta é uma área que ela não perde, nenhuma perde seu espaço, né? Porque todas se Sim. complementam e, enfim, né, a gente tem essas possibilidades todas. Mas falar sobre vidas passadas é um tema instigante e hoje a gente traz aqui esse tema de relacionamentos. Eu fiz uma pesquisa no Instagram, depois eu vou revelar ela ali também para a gente falar um pouco sobre essa pesquisa que foi feita. Ah, hoje de tarde eu tive dois atendimentos que adivinha qual era o tema? Não é à Relacionamentos. toa que eles intuíram, né? Exatamente. É, Então, a não ser, eu fale. vou te interromper um pouquinho, para o pessoal entender assim como é que a gente escolhe o tema. A gente não escolhe, gente. A gente simplesmente resolve e diz assim: vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Qual vai ser o tema? Que tal esse? É esse então. É tipo isso. É totalmente intuído, é totalmente orientado pelo mundo espiritual, então a gente não define nada, o Wilton e eu, a gente não programa nada com antecedência, a gente é tudo assim meio que de supetão e sempre funciona, graças a Deus. Né? Nessa sintonia, nessa frequência que a gente tem, e que é uma frequência, uma sintonia que desde a primeira vez, né? Graças a Deus, a gente Sempre. nem conversa, a gente pensa e quando vê a outra já tá. Eu tô indo com a farinha, ela já tá vindo com o pão inteiro. Vice-versa também, né? É, eu sou muito agradecida porque nesses 10 anos já, né, que a gente se conhece, nós não tivemos um atrito de dizer assim, ó, né, de discussão, de briga, de nada, de atendimento, que era minha cliente, porque era tua cliente, porque eu fiz desse jeito. Nunca, gente, nunca, porque a gente respeita essa questão de fazer como os mentores querem, né? Então, isso faz também parte do nosso tema hoje, que é o relacionamento, né? Então, essa parceria que nós temos, ele e eu, é relacionamento de carinho. Porque quando a gente fala aqui, não quer dizer que o tema tenha que ficar preso a relacionamentos amorosos, né? Conjugais, Relacionamentos no né? sentido amplo, no trabalho, com os amigos, com a família. E, e a gente acaba percebendo nos atendimentos que a gente faz que muitas vezes a pessoa vem com este tema sobre o relacionamento com o namorado, com o esposo, e quando a gente vai abrindo isso com ela, ela acaba percebendo que isso está em todas as áreas que envolvem relacionamento. Verdade.
não só ali com o marido, com a esposa, ali foi um gatilho, Verdade. ali E foi às vezes por ser a pessoa que convive mais diariamente também, né? Então, a mesma coisa seria um relacionamento de mãe e filha, né? Uhum. Que às vezes a mãe ou a filha chega e reclama, né? Ah, porque minha mãe é isso, porque minha filha é aquilo, ou pai, filho, enfim. E nesse leque também, quando a gente abre, a gente percebe que o problema é amplo, não é unicamente, exclusivamente com aquela pessoa que está envolvida, né? Supostamente envolvida. Uhum. Com certeza. Então, para a gente entrar nesse tema, vamos explicar assim rapidamente o que é a terapia ou a psicoterapia de vidas passadas, para sintetizar assim, porque eu estou vendo que tem bastante gente que na outra live não estava, então só para a gente organizar o raciocínio para todo mundo nos acompanhar, assim, pode ser? Ok. Bom, a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma técnica onde nós buscamos, através de meditações e relaxamentos, né, uma expansão de consciência, como a gente chama, buscar respostas em situações do passado, não necessariamente, obrigatoriamente, numa vida passada. Essa resposta, às vezes, pode vir numa infância da vida atual, né, a vida intraútero da vida atual, e com isso, os benefícios, digamos assim, que ela traz no momento que se faz o trabalho de regressão, o psicoterápico, né? É desbloquear aquilo que a pessoa às vezes vem procurar. Então, às vezes, um medo, uma tristeza, uma dor crônica, uma fobia. Né? E a gente vai lá nas vidas passadas tentar encontrar essas respostas. Uhum. Essa parte é muito legal quando a gente fala, na verdade, dessintonizar, né? Uma emoção, um sentimento, algo onde você possa estar ainda, digamos, preso, assim, arrastando aquilo de uma outra vida, né? Sim. E que talvez você só vai conseguir se liberar daquilo no momento que você olhar para aquilo e fizer alguma compreensão a respeito daquela situação, né? Que daí É, acontece. às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não acredito em vida passada. Então a gente não precisa acreditar, a gente precisa acreditar em querer melhorar. Então, no momento que a gente dá o primeiro passo para querer melhorar, para querer evoluir nesta vida atual, todo o processo vai evoluindo, todo o processo vai acontecendo naturalmente. Né? Existem várias maneiras de trabalhar com a psicoterapia, né? Mas aqui o Wilton e eu trabalhamos, ela respeita muito a questão do livre-arbítrio e a lei do esquecimento, né? Que é o principal para nós. O que seria isso? A gente não força a pessoa de maneira nenhuma a ir em alguma situação, né? É espontâneo essa ida, né? E assim como também a gente não estimula a reconhecer pessoas que estiveram conosco nas vidas passadas, porque isso poderia trazer algum prejuízo para a vida atual no sentido de reconciliações. Vamos pegar aí um exemplo, de repente uma pessoa vem procurar, né, e chega e diz, olha, eu tenho um atrito muito grande com meu pai, eu não consigo conviver na mesma casa que ele. E aí a gente vai lá, faz uma regressão e essa pessoa supostamente vê que esse pai, né, da vida atual, foi um agressor dela lá. O que vai acontecer? Eles não vão conseguir mais viver no mesmo ambiente. E daqui a pouco aquela pessoa que ela reconheceu lá não era o pai. Né? Era uma indução do inconsciente dela porque ela estava muito magoada com esse pai. Então a gente tem que ter esse cuidado no momento que a pessoa faz um trabalho de psicoterapia, um trabalho de regressão, de reconhecer. No momento que ela reconheceu, os meus alertas todas gritam e digam, opa, tem alguma coisa estranha aí, vamos, né, vamos ter cuidado. Porque geralmente quando há o reconhecimento, há muito do inconsciente, do emocional da pessoa influenciando, porque a pessoa não fica inconsciente, ela não fica hipnotizada, ela não perde os sentidos, não dorme, né? Então ela está consciente de tudo aquilo ali que ela está vendo e sentindo. Então ela pode muito bem, neste momento, induzir. Já aconteceu comigo, tá, gente? Já aconteceu pessoas reconhecerem e chegou lá no meio da coisa não era, tá? E aí, graças a Deus, os mentores guiaram de uma forma maravilhosa e tudo ficou perfeito, como sempre, como eles, né? Ao longo do tempo que a gente vai trabalhando com essa técnica, a gente vai tendo essas percepções. Hoje, quando a gente acompanha um cliente que vai entrar num momento de regressão, a gente vai sentindo muitas vezes até no corpo, né? A veracidade daquilo ali, o sentimento que está fluindo ali, a gente tem essas percepções e a Sim. gente consegue
compreender quando aquilo ali é uma coisa lá do inconsciente mesmo, pelos sinais do corpo, do rosto, né? Enfim, a gente consegue compreender se aquele sentimento ele é realmente um sentimento que está vindo, né, de uma época mais antiga ou se é alguma coisa que está sendo muitas vezes tentando driblar o... Me veio um caso agora, muito tempo atrás, de uma cliente que ela viu uma vida onde ela era prostituta e ela ficou com vergonha de falar na hora da regressão. E eu perguntava para ela, mas o que tu tá fazendo agora? E ela dizia, eu não posso falar. Eu disse, mas como tu não pode falar? Né? Tu pode, não importa, porque a gente não vai criticar, a gente não vai julgar. Isso é uma vida Não é o nosso passada. papel. Não, e aquilo ali era o que demais tinha importância, ela entender aquela situação, aquela passagem, era o que demais tinha importância dentro do contexto do que a gente estava trabalhando, né? Sim. Então, eu costumo dizer assim, que a pessoa, quando ela procura a regressão, ela tem que vir disposta, né? Disposta a olhar para isso, ressignificar e entender que ninguém está ali para julgar ou para condenar, né? O terapeuta que fizer esse papel, ele está condenado. Com certeza. Assim também, muitas vezes, são os homens, né? Pela postura machista, ou então pela postura mais máscula, né, digamos assim, que quando vem fazer regressão e se vem numa vida passada sendo mulher, aí vocês imaginam, se vem às vezes uma vida passada sendo mulher e prostituta, né? Trava, assim, ó. Já aconteceu comigo essa situação, a pessoa parecia que estava inflando, assim, que nem um balão, ele inchava, porque ele, ao mesmo tempo que ele estava com muita vergonha de me falar, as palavras queriam explodir, né? E aí, intuída, né, eu disse para ele, eu não estou aqui para julgar, isso a gente não interfere, tá, gente? Quando a pessoa está acessando a vida passada, a gente interfere o mínimo possível com palavras próprias no momento certo. Mas aquilo foi, acho que já propriamente do mentor, né? Ele saiu, eu acabei falando, eu disse, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Quando eu falei aquilo, ele botou para fora, ele disse, eu tô com muita vergonha, mas eu vou ter que te dizer, eu era uma mulher, eu era prostituta, mas eu era uma prostituta que gostava do que eu fazia. Então, Tá tudo bem. É isso que sim, né? Quando terminou, eu conversei com ele, né? Expliquei, eu disse, não, sai tranquilo, tudo. Ele disse, fiquei com vergonha do que tu ia pensar de mim, né? Só não tô aqui para pensar nada, só tô aqui para te ajudar a encontrar as respostas do seu problema, né? Porque quando a historinha E vai justamente era a dificuldade de relacionamentos que ele tinha. Ele não conseguia se fixar no relacionamento com ninguém. E muitas o fato pessoas, de gostar do sexo, né? Porque ele gostava muito da relação com várias pessoas, de vários parceiros. Então, nessa vida, ele tinha essa dificuldade de se fixar com uma única pessoa, porque essa questão de gostar de várias pessoas fazia com que ele nunca encontrasse, digamos assim, a sua pessoa, o seu pedacinho de céu aqui na Terra. Porque nós somos, tá, gente? isso aí. E é claro que essas coisas que a gente está comentando aqui são coisas que não podem não acontecer com nós, é tudo lá de fora, é só os outros. Nós somos Com certeza. Nós quem tá na somos live. imunes, celeste. Mas é interessante porque essa própria resistência da pessoa, de repente, assistir uma vida onde ela era o outro sexo, já mostra um pouco para a gente como que ela se relaciona com o outro sexo nesta vida. Que ela se ela tem essa dificuldade, eu era uma mulher, meu Deus. Então aí a gente já vê, ó, como que ele reage diante das mulheres, como que, né? Como que Tu me isso tem, assustou, Hilton. como que isso tem sentido hoje na vida dele, né? Porque pode estar aí o reflexo das infelicidades, de repente, que ele vem tendo nos relacionamentos, né? Eu fiz uma pesquisa. Quer falar algo? Fale.
Pessoal, assim, ó, a live não é só minha, é do Wilton, tá? Nem do Wilton e minha. Participem aí, vamos fazendo perguntas, vamos comentando, vamos compartilhando, divulgando. Isso é para todos, tá? A gente está aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas. De repente, aproveitar para tirar dúvidas também, né, a respeito da técnica, enfim. E também vocês podem curtir com os coraçõezinhos aí, porque a gente gosta de ver que vocês estão Ai, a gostando. gente adora, eu adoro ver os coraçãozinhos coloridinhos subindo ali. Olha só, então, eu fiz uma pesquisa hoje de tarde. A primeira pergunta que eu coloquei é assim, ó, você sente que está vivendo uma relação que já existia em outras vidas? Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Então, veja, 75% das pessoas que responderam como sim. E outras 25 responderam como não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, Ficou invertido, mas dá para ver. é. Então, veja, 75% das pessoas disseram que estão vivendo uma relação com a sensação de que ela já existia em outra vida. E daí? É uma sintonia? O que que acontece dentro dessa relação, né? O que que nós podemos comentar a respeito disso? Entendeu? Bom, já diz, né, Kardec nos seus livros que as pessoas voltam para o seu seio familiar, né? Eles vêm, muitas vezes nós viemos para essa vida junto com os nossos algozes e com os nossos submissos, né? Então a gente vem para esta vida para trabalhar com aquelas pessoas que nos, digamos, causamos ou nos causaram grandes dificuldades em vidas passadas, porque não teria nem sentido eu vir numa família onde, claro que acontece, tá, gente? Situações, mas a grande maioria vem dentro do seio familiar, aonde estão ali os seus desafetos, né? Porque a gente precisa trabalhar essas questões, haver o perdão, haver a evolução dessas almas para que a gente consiga dar um passo adiante. Então, não faria sentido, por exemplo, o meu agressor ficar muito distante de mim, porque eu nunca teria a proximidade dele o suficiente para que curasse essas mágoas, esse ressentimento, esse perdão, né? Houvesse esse perdão. Então a gente precisa realmente ter essa proximidade. E aí é onde entram as questões dos relacionamentos. Às vezes um pai volta como um marido, às vezes uma mãe volta como uma filha, né? Ou voltam como um casal, ou voltam como irmãos. Então, das Uhum. explicações seria essa. Né? Uma das, Isso. desculpe. Então, aqui também, assim, levando para uma outra percepção que me veio agora, a gente ter o cuidado, porque se a gente sente que é uma relação que vem se arrastando de outras vidas, a gente também tem que se dar conta de que comportamentos que estão se repetindo também. Sim. E é isto que a gente busca na terapia, na regressão, é olhar para esses comportamentos repetitivos, porque se eu não tive sucesso com essa relação em outra vida, e hoje eu estou numa relação parecida, ou que me lembra uma relação de uma outra vida, ou que de repente é com a mesma alma ainda, também vai ter mais facilidade de estar repetindo padrões, né? Com Então, certeza. acaba sendo aqui algo que eu preciso olhar. Então, se você tem essa percepção de que vive uma relação como se ela já vem de outra vida, com certeza vem sentimentos e vem comportamentos junto. Então, Assim você... também questão de relacionamentos obsessivos, né? Aquele tipo de relacionamento que a pessoa não consegue viver sem a outra. Isso, mais uma vez, a gente vai repetir aqui. Não significa que seja só relacionamentos amorosos, né? Conjugais. Você pode se relacionar com questão de irmãos, né? Relacionamentos fraternos, amigos, familiares de qualquer grau, né? Então, às vezes, aquele filho que diz, eu não consigo ficar longe da minha mãe, ou aquela mãe extremamente possessiva com o seu filho, isso também não é saudável, né? Vamos para a segunda pergunta aqui. Quando você conheceu seu par? Daí aqui está falando realmente do... Foi como se já tivessem se conhecido há muito tempo? Então, aqui ficou empate. 50% disse que sim e 50% disse que não. E é o que tu acabou de falar, né? Às vezes a gente acaba é, trazendo amores de outras vidas, né? E a questão também de, muitas vezes, o sentimento, né?
tu tem ali um familiar que tu não vê há muito tempo, tá? E aí daqui a pouco tu bate o olho naquela pessoa e diz, nossa, que afinidade que eu criei com o meu primo, com o meu tio, do nada assim surgiu. Isso também significa, né, que possa ser essa ligação de almas, ou com um amigo que tu venha conhecer, esse relacionamento, enfim, essa pessoa que tu venha conhecer, e às vezes dá aquele baque, né? Então, realmente pode ser sim um reconhecimento de uma vida passada. E assim, para que fique bem entendido, esse relacionamento ele não precisa ser necessariamente de uma vida recente, tipo assim, desencarnei na vida passada e já nessa vida pode ser de séculos. A gente já vive se encontrando. Eu vou falar um exemplo pessoal meu. Um dos meus filhos, nós já estamos na terceira ou quarta vida, né, que nós estamos juntos em situações diferentes, né, de vida, enfim, mas assim, relacionamento mãe e filho nesta vida é a primeira, tá? Mas em outras vidas nós já tivemos como amigos, como escravo, tadinho, já foi no subordinado. Você é obrigada a admitir, gente, que eu não era boa. Eu já fui ruim, muito ruim. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Então, das vidas que eu vi, minha, né? É a quarta vida já que a gente reencontra. Não sei quantas ainda tiveram, né? A gente vai Porque se curar, eu vou livrar ele do meu karma. a vida vem tentando, né? Ela vem tentando, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. E às vezes também a gente acaba se apegando à pessoa e acaba querendo, quando vê, reencarna lá no meio de novo, né? Ou por afinidade, ou porque realmente tem alguma coisa para resolver ali que tá duro, que tá Com difícil. certeza, com certeza. Mas só para que fique claro que a gente está bem melhor. Essa vida a gente está quase conseguindo superar as dificuldades. Os sentimentos que ocorrem nos momentos de desentendimento são sempre vivenciados ao extremo. Sabe aquela conversa que se transforma em garrafa voando e prato voando depois? Então, Oh. 75% das pessoas disseram que sim, que os Vê, né? desentendimentos são sempre vivenciados aos extremos. Vê, né? E eu vou dizer que, de certa forma, essa pandemia está fazendo com que isso fique mais forte ainda, né? Fique mais intenso. Porque o conviver diariamente ali, que tem casais que estão desde o princípio da pandemia trabalhando em home office, né? E aí acaba que, e não digo só casais, mas né, como eu tive há poucos dias uma cliente, uma querida, que chegou e disse: eu não aguento mais trabalhar em casa, acho que eu vou surtar, porque a minha mãe está me enlouquecendo. Então, assim, vocês imaginem, né? Tem que conviver 24 horas por dia dentro do mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com os mesmos rostos, né? E quando sai, é aquela saidinha rápida, não dá nem para arejar a cabeça, né? Espairecer. Eu tive uma cliente há poucos dias que ela se separou do marido porque descobriu que ele roncava de noite ao dormir. Ai, desculpa, gente. Só foi pra descontrair mesmo. Imagina a pessoa descobrir onde é que ele andava. Ah, Gente, meu Deus. você sonha em encontrar um príncipe ou uma princesa encantada? O que tu acha aí? Quem que ganhou aqui, sim ou não? Com certeza sim, né? Ó, Não! Nossa! 86% das pessoas disseram que não. E que Que bom, porque esses surpresa! príncipes ainda não vão, pelo menos não nessa pandemia com o vírus aí. Tu Com vê que certeza. por que que eu fiz essa pergunta? Porque o sonho em encontrar o par ideal, o relacionamento ideal, e que as pessoas vão para essa relação esperando que o outro entregue isto, sendo que ele não tem isso para entregar. E daqui um pouco que ocorre ali é a decepção, a frustração, e daí vem o fim da relação, né? Porque Com faltou certeza. diálogo, conversa lá no começo para saber se o outro tem. É, Então, que bom que eu, as pessoas não sonham mais com esse príncipe, com essa princesa, porque isto é a chance de que as relações possam dar certo.
quando se desconstrói esse princípio, essa princesa, no meu ponto de vista. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, às vezes assim, como é que a gente faz para não se decepcionar com as pessoas? É fácil, gente, é só não criar expectativa, né? Porque a expectativa é uma ansiedade nossa, é um desejo nosso, não da outra pessoa. Então, assim, um exemplo entre o Wilton e eu. Não adianta eu querer criar uma expectativa de que, ele vai emprestar o cartão de crédito ilimitado dele. Né? E ele vai chegar e vai dizer para mim que não. Eu vou me decepcionar, mas eu vou me decepcionar porque eu quis. Ele nunca disse para mim que ele faria isso. Eu criei essa expectativa. Então, isso é uma brincadeira, tá, gente? Porque mais cedo a gente estava falando algumas bobagens que brincando ele. E então, por isso essa questão aí. Então, assim, toda vez que nós criamos expectativas em cima do outro, é porque nós criamos uma ilusão daquilo que estava em nós, do nosso desejo, do nosso pensamento. O outro nunca disse que faria, que seria assim, até porque são mentes diferentes, né? Então, a partir do momento que vem de uma criação diferente, de um berço, de uma cultura, de uma idade, às vezes a questão de idade faz muita diferença, né? Porque as pessoas criadas lá na minha época, que era há uns aninhos atrás, e as pessoas de hoje têm um pensamento diferente, assim como o pensamento do meu pai e da minha mãe eram diferentes do meu para a época que nós vivíamos. Então, não adianta eu criar expectativas porque eu vou me decepcionar. Eu crio realidades. É mais fácil chegar e dizer, olha, faz isso por mim, o que tu acha? Tem essa possibilidade? As decepções vão ser menores. Mas a gente tem a mania de ficar guardando, guardando, e guardando, e guardando, e querendo que o outro adivinhe aquilo que a gente está pensando, né? E aí é onde se criam, às vezes, as frustrações. E o que vai acontecer? Vamos guardar mágoas. Vamos juntar tudo? Lá numa próxima vida a gente vai voltar, vai procurar o Wilton e a Preta. Olha, eu quero fazer uma regressão, porque eu sou uma pessoa que eu guardo mágoas, porque eu não consigo me acertar com o fulano. Nós bem velhinho com a bengala. Vamos lá, minha filha, vamos fazer. Vamos! Deita aí na cadeira, fecha os olhos. Mas sabe que eu quero falar algo aqui, ó, porque a gente está falando de príncipe, e eu disse que príncipe e princesa não vem, que não existe. Na verdade, para uma relação começar a dar certo, o que eu percebo assim é que as pessoas elas já começam uma relação excluindo muitas vezes o que o outro está trazendo, né? Então, isso é complicado quando você já cria uma guerra fria com a família do seu namorado ou da sua namorada. Isto é o que traz assim a grande possibilidade da relação não dar certo, mesmo que isso seja internamente. Se você não tem uma paz em olhar para a família do seu par, da pessoa que você pretende conviver o resto da vida, a tendência ali é não ter uma relação boa. Porque não tem como você tirar ele da família dele e pegar só para você. E eu ainda vejo muitas pessoas tentando fazer isso. Elas vão namorar e elas pegam um menino ou o menino pega a menina e quer tirar ela, arrancar ela da estrutura familiar, do sistema familiar dela. E excluir, não, porque tua mãe não presta, teu pai não presta, chega grandão, julgando. E aí entra a questão lá do relacionamento também, né? Porque talvez essa pessoa que se aproximou, esse menino, essa menina, com essa família, na verdade foi só uma ponte para que esta pessoa, a pessoa A, digamos assim, que está buscando, se relacionasse com aquela família, que talvez lá naquela família estivessem os desafetos dele, né, ou dela. A Neiva fez uma colocação ali com relação às regressões que ela fez, para entender assim, Neiva, tu fizeste essas regressões e qual foi o sentimento que tu percebeu? Porque assim, a regressão ela não vem só para explicar o porquê que acontecem as coisas, ela vem para explicar também os sentimentos, né? O que tu tá trabalhando? Qual o sentimento que despertou que tu acha que é necessário trabalhar nessa vida? Qual foi o teu entendimento com relação a isso? Porque nós não fazemos uma regressão simplesmente para enxergar, para saber o que eu fui lá na vida passada. Então, assim, se tu viu tudo isso nas regressões, tá?
e não conseguiu linkar com a vida atual, é porque está faltando alguma coisa aí. Tá? Precisa ter daqui a pouco uma conversa com o psicoterapeuta que fez a regressão contigo, ou daqui a pouco dá uma relembrada nas regressões que tu fez aí, tenta linkar, fazer uma... Esse é o propósito da psicoterapia. Fazer regressão é voltar da vida passada e enxergar o que a gente fez lá. Traz para a vida atual. A psicoterapia faz a ligação entre o que foi visto na vida passada com a vida atual para fazer o tratamento dali em diante, né? Curar essas feridas ou melhorar a qualidade de vida, né? Na verdade, é tomar consciência, né? Porque a gente vem agindo sobre a influência do subconsciente. Todos os registros que estão no subconsciente, a gente não acessa eles sem ter uma técnica específica para isso. Então, a gente só vai vivendo aquilo que reverbera lá do fundão, digamos assim. Então, de repente, eu me pego ciumento, de repente me pego nervoso, de repente me pego fumando, de repente me pego brigando, de repente me pego bebendo. Enfim, Comendo. isto só vem e eu não sei da onde que vem isso. São os conteúdos que tem no inconsciente. Então, quando a gente faz uma regressão, que a gente acessa esse conteúdo, é para tornar ele consciente, porque daí eu posso trabalhar. A partir do momento que eu tenho consciência daquilo ali, eu vou conseguir remodelar. Mas enquanto ele estiver atrás da cortina lá, enquanto ele estiver lá no fundão, eu não consigo trabalhar. Aí vem de novo o ponto que eu falei, que quando você vai em busca da regressão, é se colocar à disposição enfim, né? Não é o caso da Neiva, mas é se permitir olhar para isso. Ela disse que o que despertou foi muita tristeza. Então, para te reformular o que tu vai retornar para ela, Elisângela, mas eu quero falar uma coisa assim, ó, que a quando a gente propõe da pessoa, quando ela busca terapia, que a gente propõe a regressão ela é uma ferramenta, né, dentro de todo o processo terapêutico que existe na linha que eu trabalho, né, na linha que a Elisângela trabalha, a regressão ela é uma ferramenta, porque é uma das técnicas que a gente utiliza. Mas é uma técnica que você pode entrar nela, sair dela e nada tocar. Entende? A responsabilidade da mudança porque a gente dá os recursos, a gente ajuda a encontrar esses recursos e ferramentas e tudo mais que a pessoa precisa, só que depois ela tem que pegar isso e ir para a vida e daí começar um trabalho ela com ela mesma, né? O terapeuta não é o grande responsável pela... E é muito comum as pessoas virem nos procurar, né, com essa decepção, digamos assim. Ah, eu fiz regressão, não gostei porque eu não melhorei. Nós não curamos ninguém. Não é uma ferramenta, não é um milagre que vai entrar aqui, vai deitar, vai pagar, vai enxergar lá as vidas e deu, vou sair daqui sem todos os meus problemas. Não. Nós vamos trabalhar isso, como o Hilton disse, nós vamos dar as ferramentas. É como se nós tivéssemos ido a um curso de marcenaria, né, e eu quero fazer um armário para minha parede. Eu não vou sair do curso com um armário embaixo do braço. Eu vou sair de lá com todas as técnicas, com todos os conhecimentos, com aquilo que eu preciso para ir até a ferragem, comprar, se eu estiver disposta a fazer o armário, comprar o material que eu preciso e chegar na minha casa e fazer o armário. Tá? E aí o máximo que vai acontecer é eu entrar em contato com o meu professor e dizer, olha só, eu fiz, mas a medida não deu muito certo. O que eu posso fazer? Como é que eu conserto? Como é que eu ajeito? Ou voltar lá e dizer, olha, fiquei com dúvidas a respeito de tal medida, a respeito de tal situação, tal ferramenta para usar. E aí o professor vai dizer lá, não, usa a ferramenta que é tal, que é melhor. Então essa é mais ou menos, esse seria mais ou menos o papel do terapeuta. Dar todas as dicas, dar todos os meios, né, para que essa pessoa faça, então, o seu armário, né? Abra aí, guarde o que for preciso e bote fora o que não precisa, né? Então, você fez a pergunta ali, ela respondeu que ela sentiu muita tristeza. E agora, como que ela vai trabalhar? O que é preciso? Porque se ela ainda tem essa percepção, provavelmente é porque ainda falta algo. E, de Com repente, certeza. este algo não é o terapeuta né, que
que vai dar. Porque é como se eu tivesse indo buscar meu pai e minha mãe toda hora. A pessoa que muito vai em terapia, 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 entende? Então Não chega quer uma assumir parte, as próprias responsabilidades também, né? ela precisa agora talvez olhar, bom, tenho a tristeza. O contrário da tristeza é a alegria, a felicidade. Aonde está isso, né? O que ainda está faltando, E tem né? também a questão do ver, assim, por mais que ela já tenha visto várias vidas, né, talvez ainda tenha alguma vida onde o ponto principal, onde o baque mesmo começou. Né? E aí é que vai realmente desligar esse nó aí, a gente vai conseguir desfazer esse nó. Então, às vezes, também não é só a compreensão, né? É sentir. Bom, está começando a compreender, ela entendeu que é a tristeza, ok. Como eu trabalho isso? Tentando ver onde estão os meus pontos de felicidade e focando nisso. Mas mesmo assim, ainda tem alguma coisa lá dentro incomodando. Então, talvez fosse sugestivo de se fazer mais uma sessão, né? Porque talvez com o amadurecimento venha realmente agora à tona o que precisa ser feito, precisa ser Eu sei amarrado. que a Neida vai conseguir isso porque ela está no processo. Que E bom. um processo de terapia, gente, ele pode durar 1000 anos. Não! Às vezes, muitas vidas. Porque é o tempo que aquela alma precisa para maturar aquilo ali, é o tempo que precisa para amadurecer. Ela disse assim, ó, mas na minha experiência eu tive a certeza que criei certa obsessão em buscar um relacionamento. Não sei se aqui se trata até de uma teimosia em relação. De novo eu vou frisar. Eu acho que tem mais alguma coisa aí para ser vista, tá? Por que tu criou essa insistência em criar esse relacionamento, né? Porque, desculpa, a Neiva, coitadinha, virou o nosso Cristo aqui. Mas, Neiva, assim, ó, o teu exemplo está sendo muito bom, porque às vezes é um leque para muitas pessoas, né? Então, eu te agradeço a tua exposição aí. Mas, E assim, ela está aproveitando a vida, é isso aí, ela está aproveitando o momento dela. querida, então, assim, busca talvez compreender melhor essa situação, porque, como é que eu vou te dizer assim? Eu vou usar um exemplo meu, tá, de novo. As primeiras vidas que eu vi, eu sempre achava que eu estava me magoando, me magoando, me magoando, me magoando. Ah, então tá, então eu vim para essa vida para trabalhar mágoa, né? Eu tenho que aprender a não me magoar com as pessoas. Só que depois de 3 anos, algumas regressões, estudos, veio o ponto-chave. Meu problema nessa vida não é mágoa, gente. Eu não vim para essa vida para trabalhar mágoa. A mágoa é uma consequência do meu, digamos, sentimento principal que eu vim trabalhar nessa vida. Que eu não vou entregar para vocês, porque depois vocês vão fazer chantagem comigo. Eu descobri o que é, né? E estou trabalhando isso. E melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, assim, talvez o teu sentimento de tristeza e talvez essa persistência nesse relacionamento não seja o ponto principal, seja só o início da cebola que tu tá descascando ali. O sentimento principal talvez esteja lá no meio. Tá? Quer ver uma coisa louca que a gente faz? Daqui a pouco tu busca um relacionamento, mas na verdade tu não quer se relacionar. Por quê? Porque tu tem medo de perder, porque talvez nessa vida que vem à tona, tu tenha perdido de uma forma muito brutal, de uma forma muito trágica, alguém que tu amasse demais. E aí o que acontece? Nessa vida, tu vai ficar nessa. Eu procuro, mas eu não acho. Mas quando eu acho alguém, essa pessoa não. Ou ela tem o pé grande, ou ela tem o nariz grande, ou ele não é bonito, ou ele não tem dinheiro. Sempre tem um quê que não encaixa. Ou é um relacionamento problemático, ou é porque é casado, ou é porque. Ou enfim, né? Vice-versa, as mulheres também, tá, gente? Mas assim, a gente sempre busca um defeito para não se relacionar com aquela pessoa, porque no fundo, a gente está com medo de se relacionar com aquela pessoa. Está com medo de assumir aquela pessoa e perder, ou ser abandonado, né? Porque já sofreu isso em vidas passadas, e aí lá, de repente, tirou a própria vida, foi com umbral, sofreu horrores. Né? Então, Uhum. vamos pesquisar um pouquinho mais esse teu sentimento aí, Neiva. Tu falou uma coisa que me trouxe aqui ainda para Neiva, né? A, a, Tadinha.
Se alguém mais quiser virar o exemplo na live, coloque uma pergunta aí. E a gente larga. Tirem a coitadinha da Neiva, virou nossa bola da vez. Mas sabe o que que acontece que me veio agora? A ideia assim, ó, talvez a tristeza, é como tu falou, seja apenas tá encobrindo, na verdade, né? Para onde ela Sim. precisa olhar. Um sentimento secundário. Assim. Então, daqui a pouco ela tá achando que é a tristeza, mas a tristeza, na verdade, ainda é Porque, na realidade, nós trabalhamos, né, com o nosso ego e com a nossa alma. A alma, ela sempre vai querer dizer a verdade, ela sempre vai querer pôr para fora o que precisa ser posto. E o ego não vai deixar. Então, lá o ego está trabalhando e dizendo, ah, Neiva, teu problema é a tristeza, teu problema é a tristeza. E a alma está lá dentro, coitadinha, assim, Neiva, não é tristeza. Tenta buscar a resposta que não é tristeza. Tá? Mas é só um exemplo, tá, Neiva? Daqui a pouco realmente é a tristeza. Né? Mas, assim, não. é que da forma como a coisa está se desenhando, da forma como tu explicou ali, pelo que eu estou intuindo, eu acho que tem algo mais aí. É. Daqui a pouco é algo, como tu falou, que precisa, dentro de um processo de psicoterapia, a gente aprofundar e olhar. Mas é legal a gente ter tido esse exemplo, porque pode haver muitas Neivas assistindo a live ou que vai Com assistir depois, certeza. né? E que de repente tem essas dúvidas, tem essas questões. Então, é bom para a gente poder explanar e dar direcionamentos. Tudo que a gente está tentando explicar aqui, na verdade, a gente está divagando, porque tem que sentar e olhar para aquilo ali. A gente está dando as várias possibilidades que pode ser, né? Mas quando a gente... É, a regressão ela não é um caminho único, tá, gente? Às vezes a pessoa tem o mesmo sentimento que outra, né? Mesmos sintomas, digamos assim, as mesmas fobias e tal. E quando a gente vai ver, são caminhos totalmente opostos. Uma veio para trabalhar uma coisa, a outra veio para trabalhar outra. Vou dar um exemplo assim, meio grotesco de pânico de altura, tá? Daqui a pouco a pessoa vem trabalhar essa questão do pânico da altura e vai dizer, ah, é porque eu fui, né, jogada de uma ponte, tá? Porque eu morri. E daqui a pouco não, tá? Daqui a pouco uma realmente foi jogada de cima de uma ponte lá e morreu e tem medo da altura por causa disso. E a outra tem medo porque alguém que ela amava se matou, alguém que ela amava se jogou. Não foi nem ela que sofreu isso. E aí uma vai trabalhar o seu medo de uma forma, outra vai trabalhar de outra. Então, não adianta a gente generalizar e querer achar que todas as pessoas que têm fobia de determinadas coisas foi pelo mesmo exemplo. Né? Cada uma tem o seu histórico. Né? Deixa eu ver aqui se terminou a pesquisa que eu tinha feito. A última pergunta era do Príncipe Encantado. Da Princesa Encantada. Adorei, me decepcionei agora. Eu jurava que tinha dado sim. Ele Como a gente se falou. engana, gente? Então, e como que a gente pode, de repente, num modo prático, assim, quem não fez terapia ou quem, né, como que poderia, num modo prático, ter essas percepções dentro da relação, assim, Elisângela, para que a pessoa possa entender o que está acontecendo ali e como trabalhar isto, de repente, vamos lá, casos onde tem muitas brigas, muitos desentendimentos. Bom, claro que a gente não vai, né, ser inconsequente ao ponto de chegar e dizer assim, ah, vocês quebraram os pratos por uma semana, então vocês têm que fazer regressão para entender por que não estão se dando bem, ainda mais nessa situação de pandemia, tá, gente? Não é assim. Nesse caso, eu diria o que Emmanuel ensinou, né? Coloca água na boca, respira e não responde imediatamente, tá? Porque senão dá treta. Mas assim, se a gente percebe que essa situação ela está se prolongando, né? Ela está se tornando muito frequente. Era um relacionamento que começou bem, daqui a pouco agora por mínimas coisas está se tornando estressante, está se tornando conflitante. Aí seria sim o caso de buscar, né, o entendimento, ainda mais quando existe, né, um amor de uma das partes ou das duas partes, né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, nunca desista da outra pessoa sem antes tentar o melhor que a gente pode naquele momento com as ferramentas que tem, como diz o Sérgio, né? Então, assim, busquem o melhor que vocês podem dentro dessa situação.
né? E ali houve desentendimentos frequentes, vamos tentar entender, gente, por que está acontecendo isso? O que a outra pessoa está me emitindo que está me incomodando? Aquilo que ela está fazendo para mim, está me incomodando, é porque o problema é comigo, não é com ela. Aquilo que eu estou emitindo para ela está incomodando ela, é porque o problema é com ela, não comigo. E se há esse desejo de continuar, e aí eu digo sempre também assim, ó, como é que eu sei que é o momento de me separar de alguém? Quando não tem mais aquele sentimento do amor, quando a coisa termina numa boa, quando cada um resolve seguir para o seu lado, é porque ali chegou o final. Quando ainda tem aquele atrito, a briga, a discussão, desentendimento, falta alguma coisa. Um relacionamento ele não termina tá? Com discussão, com briga. Ele vai lá para frente, daqui a pouco, essa pessoa vai encontrar outra e vai ter a mesma situação na vida. Que é aquilo que às vezes eu ouço muito aqui. Eu tenho o dedo podre, que eu escolho sempre a pessoa errada. Não é. É porque o que precisava ser trabalhado com aquela primeira pessoa não foi. Então ela vai ser recorrente, ela vai vir de novo com outro relacionamento que vai demonstrar daqui a um tempo mais as mesmas características para que cure nela aquilo que faltava. Tá? Então quando tu termina uma amizade, passou, aquela pessoa estava ali contigo, era uma amiga super legal, mas de repente do nada cada um seguiu o seu caminho, tu realmente terminou essa união. Né? Como a gente está falando aqui, não é só questão de relacionamento conjugal, né? Mas não, ficou ainda, eu sinto saudade da fulana, eu sinto saudade do Beltrano, a gente terminou de se desentendeu como amigas, mas ainda ficou alguma coisa. Voltem atrás e tentem ver o que foi que aconteceu ali, por que se quebrou esse elo e busquem ajuda nesse sentido. Aí sim a regressão vai poder ajudar a curar. Quando se torna repetitivos os fatos, é sinal de que há algo que está incomodando. O Thiago fez uma pergunta ali com relação à ansiedade, né? Quando se torna muito frequente, está relacionado. Thiago, a ansiedade, assim, ela é muito ampla, né? Então, hoje tudo é ansiedade. Nem há alguns anos atrás, tudo era TDAH, né? Todo mundo que era um pouco mais ansioso, mais agitado, sofria, né, de síndrome de TDAH. E aí, o que acontece, né? De hiperatividade, tá, gente? Era hiperativa, desculpa. Então, assim, o que acontece? A ansiedade ela tem muitas explicações, tá? Às vezes pode ser uma máscara para um medo, às vezes pode ser a máscara para uma tristeza, às vezes ela pode ser uma máscara de uma ansiedade, de uma autoritarismo, né? Porque a pessoa que é autoritária demais, quando ela não é obedecida, ela fica ansiosa, ela fica irritada. Então, assim, eu teria que ver uma tristeza muito grande. Eu teria que ver através da psicoterapia, por isso que nós trabalhamos com a pré-consulta. É necessário fazer essa avaliação antes, fazer uma pré-consulta, onde a pessoa vai relatar para nós todo o seu histórico, né, e por que está buscando a regressão, para que a gente possa direcionar qual o melhor tratamento para ela. Às vezes não é nem o caso de se iniciar já com regressão, daqui a pouco a gente inicia com conversas, com outros tratamentos paralelos, para depois sim entrar na regressão. Porque se essa pessoa já tem ansiedade, dificilmente ela vai conseguir deitar na maca e já acessar a sua vida passada. Ela vai ficar ali, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E quanto mais ela tenta, pior vai ser. Aí entra a frustração. E aí estraga tudo aquilo que poderia ter sido bem feito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de obedecer o mundo espiritual, fazer tudo direitinho e fazer a regressão exatamente no momento que eles nos orientam, tá? Então, seria a minha questão dica. que eu não sei se tu vai concordar comigo, mas o que eu tenho percebido nos meus atendimentos é que muitas vezes a ansiedade ela está ali porque existe uma mediunidade que não está sendo vista. Quando a Pode. pessoa tem um chamado, quando a pessoa tem um caminho, e daí, Tiago, eu não sei por que eu precisei te dizer isso, mas daqui um pouco Adivinha. coisa relacionada à espiritualidade, à mediunidade aí também, tá? Como tu disse, foi perfeito na colocação ali, tá? Eu acho que acredito que seja realmente essa a questão, tá? E eu acho que entra aí um medo de assumir responsabilidades com relação a essa parte de mediunidade, né?
Então, é como eu disse, essa ansiedade pode estar relacionada a um medo, né? Então, estamos chegando no final da nossa live. Pois é, que pena. Pra mim é uma pena, né? Não sei se o pessoal que tá assistindo daqui a pouco tá dizendo, pelo amor de Deus, termina. Esses dois loucos não param de falar. Esse pessoal ficou até agora porque gostou. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Para quem achava que eu ia ser mais séria na live, não, eu sou assim sempre, gente. Eu tô sempre brincando. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Beijo, querido. Trabalhar. É verdade.